Boa noite, igreja. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a bênção de Deus sobre as ofertas e sobre o sermão do pastor Denis. Senhor Deus, obrigado por mais um domingo de Dia das Mães. Obrigado, aliás, por elas, por tudo que fazem por nós. São seres abençoados, tesouros de valor inestimável que o Senhor colocou em nossas vidas. Senhor Deus, por favor, agora abençoa cada uma das mães, abençoa também cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, as ofertas para que elas atinjam o seu alvo e nos ajudem o Senhor na pregação do Evangelho. Abençoa agora também o pastor Denis, que não seja ele falando, assim o Espírito, esse Espírito sobre o qual ele vai falar hoje. Senhor, nos dá discernimento, que ele consiga nos esclarecer esse tema tão importante, para que não nos reste dúvidas de que o Santo Espírito é a terceira pessoa da divindade, e é um ser pessoal, é um ser que sempre está conosco, se importa conosco e nos ajuda a tomar as decisões diárias. Peço, Senhor, a Tua proteção nesse início de semana, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tudo bem com você? Um feliz Dia das Mães para as mamães. Hoje eu fiquei juntinho da minha esposinha e dos meus filhos. Foi gostoso. A gente não fez lá muita coisa, mas só de estar junto com eles já é muito bom. Que Deus abençoe a todas as mães, que vocês continuem sendo Jesus para os seus filhos, para a sua família. Ellen White fala que o trabalho de uma mãe é um trabalho invejado até pelos anjos. Então, é muito especial. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quando eu fui convidado para pregar aqui na série Razões para Crer, eu não tinha noção do tamanho que isso seria. Porque eu achei muito legal, muito especial, os jovens se importarem em fazerem 28 cultos ao longo do ano, explicando as crenças fundamentais da Igreja Adventista, como a Igreja Adventista interpreta a Bíblia. E eu fiquei muito impressionado com isso, achei muito legal. Mas quando a gente assume a responsabilidade de descrever uma dessas crenças fundamentais, fazer com que ela se torne clara, é um desafio grande. E eu termino a base. Então, que Deus me ajude, que o Espírito Santo realmente, como o Mateus orou, possa me ajudar a explicar e deixar a coisa mais clara para vocês. Eu sei que muita gente conhece a respeito do Espírito Santo, mas há muito para se descobrir. Eu imagino que aqueles dias foram fantásticos, incríveis, além da compreensão para os discípulos. Após verem Jesus morrer, ressuscitar, ser levado para o céu, o que eles fariam então? Jesus não estaria mais com eles? Talvez viesse aquele sentimento de desamparo, de solidão, aquela preocupação de não saber o que fazer mais. Afinal, eles estiveram com o mestre durante 3 anos e meio, aprendendo com Jesus, conhecendo um pouco mais a profundidade do amor de Deus, mas ainda havia muita coisa para fazer. Só que Jesus não os deixou sozinhos. Antes de subir ao céu, Jesus disse claramente: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Está lá em Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. E essa promessa já tinha sido feita pelo próprio João Batista em Mateus, capítulo 3, verso 11. Então, o que eles foram? Obedeceram Jesus, ficaram em Jerusalém, naquela sala onde eles haviam feito a ceia. E
foram se juntando ao longo desses dias mais e mais pessoas. Ao todo eram 120 pessoas que estavam adorando. Não somente os discípulos mais próximos, mas discípulos mais distantes de Jesus. E eu creio também que Maria, os irmãos de Jesus estavam lá, porque Jesus apareceu para os irmãos depois que ele ressuscitou. Eu acredito também que Lázaro, Maria e Marta estavam lá orando, porque eles moravam do lado de Jerusalém, em Betânia. Eu acredito também que talvez Nicodemos e José de Arimateia, dentre outros fariseus e sacerdotes que creram na palavra de Jesus, também estavam lá orando fervorosamente, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, estudando as profecias sobre Jesus, na Torá e nos profetas. E eles estavam começando a entender o que poderia acontecer. Nesses 10 dias de oração, diferenças entre eles caíram por terra, muros foram derrubados, preconceitos foram derrubados, pedidos de perdão e oferecimentos de perdão, pecados foram confessados a Deus e um ao outro. E eles foram se entregando cada vez mais. E uma nova família estava se formando, que além de laços sanguíneos e identidades nacionais, fariseus e pescadores, médicos e artesãos, executivos e donas de casa, estavam todos lá unidos em um só coração. O que estava acontecendo? Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Abra sua Bíblia em João 14. O ponto central da mensagem de Jesus, naquela ceia em que Jesus estava com seus discípulos, naquela mesma sala, foi esse: amem uns aos outros, como eu lhes amei. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Quando vocês começarem a entender isso, vai acontecer o que está no versículo 15 do capítulo 14. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele já habita com vocês e estará com vocês. Queridos, naquela sala, 120 homens e mulheres estavam esperando se cumprir essa promessa. E ela já estava se cumprindo, pois pela confissão dos pecados e pelo perdão dos pecados a Deus e uns aos outros, quando as barreiras foram destruídas, mente e coração estavam prontos, preparados para entender o plano de Deus para eles e para a igreja. Agora vai em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Olha só. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, um vendaval, uma ventania, quase que um furacão. E encheu a sala onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o seu amigo, cadê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, meus queridos, muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma energia, é um poder, é uma influência, é uma virtude de Deus. Será que o Espírito Santo seria isso? Não. Amigos, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, um ser pessoal com personalidade, mente e emoções e vontades, assim como você e eu. Isso prova um ponto muito interessante. Você, homem, mulher, garoto, garota, você, jovem, velho, você foi feito à imagem do Espírito Santo. Quer ver? Olha só. Vamos lá no slide. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia
por sobre as águas. O termo se movia aqui não se remete a uma coisa abstrata, como por exemplo, a alegria de estar nesse lugar se espalhou por toda a congregação. Isso é um conceito abstrato. Não, quando a Bíblia trata e o Espírito de Deus se movia, aqui realmente é como se fosse uma pomba voando, uma ave sobrevoando, fazendo um voo rasante. Era como se o Espírito Santo de Deus estivesse vendo aquela massa de água e de elementos que Deus havia criado e estivesse pronto para dar forma. Assim como Michelangelo, olhando para aquele bloco de granito de 3 metros, já imaginava como seria a estátua de Davi. Era exatamente isso. O Espírito Santo estava analisando como ele, junto com o Pai e o Filho, iam dar forma. E disse Deus, vamos lá, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, se o Espírito Santo estava presente, vendo como que ia ser realizado todo o processo de criação, e estava presente na criação, você e eu fomos criados à imagem do Espírito Santo. Então vamos revisar alguns conceitos que a gente já aprendeu nos primeiros encontros aqui da série Razões para Crer. Deus é um só, formado por 3 pessoas. O Pai, vamos de novo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas numa única entidade divina. Na nossa terra, o conceito que mais se aproxima de Deus, de quem é Deus, de forma muito rudimentar, seria o conceito do casamento, em que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e homem e mulher se tornam uma só carne. Esse é o padrão de Deus para a família, para que a imagem de Deus se reflita na família. Adão, embora tenha sido criado à imagem de Deus, ele não estava completo, porque a imagem de Deus só ficaria completa no momento em que ele conhecesse Eva. Você entende como os padrões de Deus são melhores para o ser humano? A gente consegue entender a Deus dessa forma, de uma forma muito simples, muito rudimentar, mas são 2 pessoas, 2 corações, 2 almas, numa só carne, num só coração, numa só alma, numa só família. Mantendo, obviamente, é claro, a sua própria personalidade. Portanto, você e eu fomos criados à imagem do Espírito Santo. E isso é muito bom, porque da mesma forma que você, o Espírito Santo, se alegra, se entristece, o Espírito Santo tem vontade. Veja alguns atributos interessantes do Espírito Santo. Olha só, Atos capítulo 5, versos 3 e 4, quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, Pedro disse, você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Mateus 12, 31, Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Pecar contra Jesus tem até perdão, mas pecar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Romanos 8,2 diz que Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito da vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 16,3, Jesus chama o Espírito de o Espírito da verdade. Assim como eu falei para vocês, ele mesmo é verdade. Efésios 4,30, Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito de Deus. E aí vem a pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi clamou isso, impressionado com a onipotência, com a onipresença de Deus. O Espírito de Deus é onipotente, porque Ele criou o mundo, com o Pai e o Filho. Distribui dons a cada um individualmente. É onipotente, é onipresente, por quê? Porque Jesus disse que Ele habitará para sempre com cada um de nós. Está lá em João 14,16. Ninguém pode escapar dele. E Ele ajuda você e a mim todos os dias com a sua destra, com a sua mão poderosa. Porque Davi disse lá em Salmo 139:10, ainda ali, mesmo que eu vá para o lugar mais profundo da terra, ou mais escuro da terra, ainda ali o Senhor estará comigo e a tua mão direita me sustentará. Então vamos entender um pouquinho de como o Espírito Santo se revela.
No Antigo Testamento existia ainda uma visão meio embrionária a respeito do Espírito Santo. Muitos judeus hoje, inclusive, têm alguma dificuldade para poder entender esse conceito da Trindade. De um Deus que é 3 pessoas num Deus único. Espera aí, se são 3 pessoas, então são 3 deuses? Né? Então, isso ocorre porque a revelação era progressiva. O próprio povo de Israel passou durante muitos séculos entendendo quem é Deus e como ele se revela. E embora Deus seja um único Deus, ele se revela na Bíblia de forma plural. O texto bíblico, quando vai falar de o Senhor ou de Deus, ele se refere a Deus na forma plural. Elohim. Elohim é o plural. No hebraico existem 3 formas. O singular, o dual e o plural. El é Deus no singular. Elohim é Deus no dual. Elohim é Deus no plural, de 3 para cima. Então seria deuses? Não. Eles chamam a Deus de um único Deus, mas utilizam o termo Elohim para descrever a plenitude da existência de Deus nessas 3 formas: onipotência, onipresença e onisciência. Mas o termo também pode descrever um Deus composto de mais de uma pessoa. Tá? No Antigo Testamento, além de participar da criação do mundo e da humanidade, a sua imagem, o Espírito Santo também estava presente, atuando no mundo da mesma forma como ele atua hoje. Olha só, diante da maldade do povo no dilúvio, Deus disse: o meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal, e os seus dias não passarão de 120 anos. O Espírito Santo já não... Ele estava intercedendo, ele estava instando com o coração de cada pessoa, antes do dilúvio. Mas a maldade era tão grande, tão pesada, que as pessoas já não estavam mais ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo insiste tanto, luta tanto com você, chora, fala ao seu coração, mas você não está nem aí para ouvir a voz dele. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E uma geração inteira pecou contra o Espírito Santo, a ponto de Deus ter que dizer isso: meu Espírito já não vai mais agir com esse mundo, com o ser humano. Mas tinha uma pessoa que ainda ouvia a voz do Espírito Santo e era sensível ao Espírito Santo. E esse foi Noé. Deus falou com Noé, porque Noé ainda era sensível à voz do Espírito. E foi por isso que ele foi usado por Deus. E é por isso que num mundo onde as pessoas já não estão ouvindo mais hoje a voz do Espírito Santo, ele ainda fala com você. Para que, como Noé, você pregue que esse mundo está acabando e que as pessoas precisam se arrepender. Você sabe que o Espírito Santo usa até pessoas tolas, como Eliú. Eliú foi um dos amigos de Jó, que foram visitar. Em vez de consolarem Jó, de chorarem com ele, Eliú começou a criticar a Jó. Só que ele criticou com as palavras certas. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar o seu espírito... Vou ler aqui de novo, porque eu perdi aqui. Vou lá. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria em que momento? Ao mesmo tempo. E o homem voltaria para o pó. O que ele está querendo dizer aqui, embora ele tenha dito isso da forma errada e no momento errado? O argumento de Eliú está certo. Nós só vivemos por quê? Quem mantém a nossa vida? Aqui. Quem mantém? O Espírito Santo. Deus comunica as virtudes da sua vida para nós por meio do Espírito Santo. Pelos méritos de Jesus, pelo poder do Pai. Mas é o Espírito Santo quem comunica a vida para cada um de nós. E Jó sabia muito bem do que ele estava falando. Jó falou: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo também capacita pessoas. E naquela época, no Antigo Testamento, também concedia dons. Eis que chamei pelo nome Bezalel,
filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e inteligência, e de conhecimento em todo artifício. E a Oliabe também foi chamado para ser o seu auxiliar, também ungido pelo Espírito, para poder construir todos os móveis, toda a estrutura do santuário, do tabernáculo, enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto. O Espírito Santo concede dons. Gente, desde Gênesis até Malaquias, o Espírito Santo orientou profetas por meio de sonhos, visões, aparições, e os ajudou a escrever tudo o que Deus havia revelado. Histórias, poesias, cânticos, exortação, a própria lei, a Torá. E mesmo aquelas pessoas que não seguiam Deus da forma correta, o Espírito Santo usou. Foi o caso de Balaão. Balaão era um profeta, ele não era judeu, ele morava na região dos caldeus, onde era a Babilônia. A Babilônia ainda não existia como um império, naquela época em que Israel estava dominando Canaã, mas ele era um profeta de Deus, só que ele era ganancioso. E Deus falou assim: Balaão, não vá maldizer o povo como Balaque te contratou, pagando uma grande soma de dinheiro. Só que Balaão não quis obedecer. Então Deus falou assim: então tá bom, Balaão, você vai. Só que você vai falar o que o meu Espírito colocar na sua boca. E Balaão levantou os olhos e viu o acampamento de Israel, segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele proferiu a sua palavra, a palavra de Deus. Balaão não conseguia maldizer o povo, porque o Espírito Santo o impulsionava a dizer bênçãos e a declarar bênçãos sobre Israel. E o Espírito Santo também usou uma outra pessoa que foi muito tola também, o rei Saul. Porque Saul, quando ouviu as palavras de Deus, quando ouviu as palavras de que o povo estava sendo atacado, o Espírito Santo se apossou dele, e com grande ira, ele conseguiu convocar mais de 300 mil soldados para lutar contra os seus povos inimigos. O Espírito Santo é maravilhoso, e ele está sempre instando com aquelas pessoas que ele inspira a pregar. Sabe, existe um salmo de Davi que me emociona muito, e eu me identifico muito com a história de Davi. E eu quero que você abra no Salmo 51. Esse salmo ele foi muito importante para mim ao longo da pandemia. Em momentos em que o Espírito Santo precisou me dar um chacoalhão. E eu me identifico muito com o versículo, com o salmo todo, mas o versículo 10 e o versículo 11. Eles são parte de uma oração muito forte para mim. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Somente pela presença do Espírito Santo é que eu consegui converter o meu coração a Deus e a minha família. Foi o Espírito Santo que conseguiu me mostrar que eu amava a Deus de uma forma muito rasa, uma forma muito fraca. E o meu amor por Ele e pela minha família muitas vezes era permeado de muito egoísmo. Então o Espírito Santo precisou esfregar na minha cara a verdade de que eu realmente precisava converter o meu coração a Deus. Graças a Deus, o Espírito Santo não se afastou de mim. Até hoje eu oro: Senhor, por favor, quando eu piso na bola, quando eu ofendo a Deus, por favor, não me afasta do teu Santo Espírito. Voltando ao santuário. O santuário de Israel tinha um candelabro com 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas eram alimentadas constantemente com azeite. E essas lâmpadas, a chama iluminava o ambiente e ajudava pelo fogo a manter o ambiente limpo. O azeite e a chama são símbolos da atuação do Espírito Santo de Deus entre o povo e no coração de cada um. Então, esse era um símbolo que estava constantemente presente no santuário para lembrar o povo. E esses símbolos também eram uma promessa, e uma promessa muito importante que está lá em Joel 2, 28 e 29. E acontecerá que depois disso derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões.
e até sobre os servos e as servas, gente mais simples, que muitas vezes nós não damos valor. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Agora, o Espírito Santo já estava habitando com o povo. Mas o Espírito Santo ainda não havia agido de uma maneira tão intensa, com tanto poder, como ele agiria de acordo com essa promessa. E eu vou dizer, o Espírito Santo não agiu assim, nem mesmo com a presença do próprio Jesus aqui na terra, e a gente vai entender. Porque essa promessa se cumpriria no período do Novo Testamento. Maria, uma garota simples de 17 anos, vivendo na obscuridade de uma vilazinha de não mais de 600 pessoas no interior. 600 pessoas. Olha só, eu sou pastor de 600 pessoas aqui, que é a comunidade jovem. A comunidade jovem encheria a vila de Nazaré, onde Jesus nasceu. E numa vilinha esquecida no interior, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, lá o anjo Gabriel apareceu para Maria dizendo que ela foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador do mundo. Uau! Que coisa mais fantástica! Eu não sei se Maria se sentiu mais feliz ou mais aflita diante desse privilégio, dessa enorme responsabilidade. E Maria não entendeu nada. Peraí, mas eu sou virgem, eu não casei. Eu estou noiva, obviamente, estou noiva. Mas eu não casei ainda. E eu pretendo ter filhos só depois que eu me casar. Aí o anjo Gabriel explicou para ela. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isso mostra que o Espírito Santo está intimamente ligado, envolvido ativamente com a sua salvação. Porque por meio dele veio o Salvador do mundo. Sim, ele está totalmente interessado em que você seja salvo. A ponto de fazer o Rei do Universo, que habitava no trono sagrado, no mais alto monte, encarnar-se numa única célula. No útero de uma garotinha simples do interior. Que maravilhoso amor é esse que o Espírito Santo tem por você. E o Espírito Santo esteve presente ao longo de todo o ministério de Jesus, capacitando Jesus para a sua missão. O Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, desceu com forma corpórea, como se fosse uma pomba. E veio do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em você eu me agrado. O Espírito Santo naquele momento estava ungindo a Jesus. E Ellen White fala que essa unção do Espírito Santo deu a Jesus uma força tão grande, tão sobre-humana, que ele aguentou 40 dias de fome no deserto. Tudo bem que ele voltou quase morrendo. Jesus voltou já tendo alucinação. Mas essa força para poder aguentar 40 dias, só poderia ter vindo da unção do Espírito Santo. Jesus pregou aqui e ali, e ele resolveu voltar para Nazaré. Lá, para o seu povo. Provavelmente ele conhecia todo mundo daquela cidade. E na sinagoga em Nazaré, Jesus se levantou e abriu a Torá. Foi-lhe dado a abrir a Torá para poder ler, e ele leu o que estava no profeta Isaías. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E vou dizer uma coisa para você. O que se cumpriu na vida de Jesus através do seu sacrifício torna-se possível também, porque se você aceitar a salvação em Cristo, se você aceitar as virtudes de Cristo para você, o Espírito Santo também vai estar sobre você para ungir você, para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar restauração da vista aos cegos, ou seja, realizar sim milagres e pôr em liberdade corações oprimidos. E isso já está acontecendo. A gente só tem que realmente levar o sacrifício de Jesus a sério e permitir, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo atue em nós dessa mesma forma. O Espírito Santo
ele não agiu ainda com todo o poder que ele estava para agir. Porque a profecia de Joel 2 não se cumpriu enquanto Jesus esteve na terra. Ela só se cumpriria totalmente após Jesus subir de volta para o céu. E aí voltamos à cena do cenáculo. As 120 pessoas orando, confessando os seus pecados a Deus e uns aos outros, se perdoando uns aos outros, comendo juntos, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, pensando nas coisas de Deus. E como poderiam falar desse incrível amor de Jesus ao mundo? Eles não se sentiam capacitados. Eles sentiam que realmente precisavam quebrantar o seu coração a Deus e um ao outro, para que as barreiras fossem finalmente derrubadas. Jesus disse, se ele não subisse, o Espírito Santo não poderia descer. Porque Jesus agora é humano. A sua onipresença e a sua onipotência estavam limitadas à sua natureza humana. Ele não podia ser visto por todos aqui. Se Jesus estivesse pregando aqui hoje, provavelmente ele só poderia ser visto via internet, além do público que está aqui. Falar nisso, você que está nos acompanhando via internet, que Deus abençoe você. Agora, se Jesus subisse ao céu, o Espírito Santo poderia descer. E Jesus utilizaria os atributos da sua divindade, da sua onipresença, onisciência e onipotência, através do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito descesse, Jesus poderia estar com todos nós, através da pessoa do Espírito Santo. Por isso, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu acho que eu recebi o dom de línguas. Eu estudei em 2000 nos Estados Unidos. Fui para estudar inglês. E aprendi um pouquinho de espanhol, porque tinha muita gente que conversava em espanhol comigo. Mas eu tinha um certo preconceito com o espanhol. Aquele pensamento rudimentar que eu tinha. Parece português mal falado. E as pessoas me perguntavam as coisas em espanhol e eu respondia como? Em inglês, só para poder gastar o meu inglês. Entende? Verter o mel do inglês. E eu não gostava de espanhol. Mas aí eu fui para os arautos. E eu comecei a cantar nos países hispanos. O primeiro país que eu fui foi o Equador. E quando eu cheguei lá, que língua que eu tinha que falar? O espanhol. Não somente falar para conversar com as pessoas, mas eu tinha que conversar com a igreja. E de repente eu me vi falando em espanhol. Tudo aquilo que eu havia aprendido no ano 2000, 15 anos antes, eu comecei a colocar em prática. E é impressionante como Deus fez com que a chavinha ligasse e eu começasse a falar em espanhol. É claro que eu tive que aprender muita coisa. O Espírito Santo falou assim, eu não vou dar asa à cobra. Já que você disse que não gostava de espanhol, então você vai ter que aprender um pouquinho. Então você vai falar algumas coisinhas erradas, vai pagar um pouquinho de mico. Mas eu comecei a falar em espanhol. E o Espírito Santo foi me ajudando, até que hoje, obviamente eu não falo um espanhol perfeito, mas quem sabe o Espírito Santo vai ter misericórdia de mim, ele vai me dar o espanhol perfeito quando assim for necessário, que eu pregue o Evangelho em espanhol. Queridos, o Espírito Santo está aí, disposto a dar dons para cada um de nós. Para cada um de nós. Agora, as chamas não estavam mais em um candelabro de ouro. Estavam sobre a cabeça daquelas pessoas que se tornariam templos vivos para ministrar a palavra de Deus. Isso prova uma coisa: vocês são a luz do mundo. Não coloquem a luz de vocês debaixo da mesa ou debaixo de uma bacia, mas coloquem no teto, no lugar alto, para que toda a casa seja iluminada. Para que as pessoas vejam as suas obras, obras que o Espírito Santo realiza através de vocês, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O Espírito Santo não fala de si mesmo,
mas ele fala de Jesus. Atos 16, verso 7, chama o Espírito Santo de o Espírito de Jesus. Paulo, em Gálatas 4:6, chama o Espírito do seu Filho. Em Romanos 8:9, ele fala o Espírito de Deus. E você pode ver aí alguns outros textos também. Filipenses 1:19 e Pedro 1, verso 11. Esses são textos que Paulo e os discípulos se remetem, chamando de que o Espírito Santo veio não para falar de si mesmo. Portanto, a gente não tem que ficar especulando sobre que forma é o Espírito Santo, sobre qual é o poder, qual é a hierarquia. Ele é Deus como Pai e o Filho, mas ele não veio revelar nada de si mesmo. Ele veio revelar sobre o Filho. Porque nós conhecemos a Deus como Deus se revela, a função de cada um, de acordo com o plano da salvação. E de acordo com o plano da salvação, o Espírito Santo não fala de si. Ele fala de Jesus e do que Jesus ensinou. Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador. Aqui, a gente acabou... Eu fui colocar aqui escrever em grego, só que eu esqueci que aqui no computador não tem a fonte que eu utilizei. Mas o que estaria escrito ali seria Parácletos. Aquela barra no meio seria um acento em cima do alfa. Parácletos é uma palavra grega que não somente descreve o Espírito Santo como um consolador, mas como um companheiro, aquele que anda com você em todos os momentos. O Parácletos, o consolador, ele também é um ajudador, um conselheiro, um intercessor, um mediador. Quando você ora, o Espírito Santo traduz a sua oração para que ela suba ao trono de Deus como um incenso suave. Portanto, ele intercede. Jesus está intercedendo no santuário celestial. O Espírito Santo está intercedendo com você aqui, agora. O Espírito Santo, o Parácletos, também pode ser traduzido como um advogado. Porque o advogado auxilia a pessoa que está sendo advogada, que está sendo ajudada, em um caso, numa situação crítica, em uma situação que precisa de uma solução. Por isso, quando você peca e pede perdão a Deus, e diz como Davi, não me afastes do teu Santo Espírito, o Espírito Santo vai até Jesus, vai até o trono de Deus, e eles dois, o Espírito Santo e o Filho, intercedem diante do Pai, dizendo, nós o amamos, Jesus morreu por ele, por favor, vamos dar o perdão. E Deus, graciosamente, pelo amor que ele é, perdoa o seu pecado. Nós não temos somente um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas nós temos um que nos advoga lá no santuário celestial. E pelo meio do Espírito Santo, as virtudes desse advogado chegam até nós. O Espírito é outro consolador, porque o primeiro foi Jesus. Ele nos salvou e atua como advogado no santuário celestial. O Espírito Santo nos guia a Jesus como nosso Salvador pessoal. E quando a gente se arrepende, a graça de Cristo que nos justifica. E isso é um outro assunto que a gente vai tratar aqui na série Razões para Crer. Ela é colocada sobre nós por meio do Espírito Santo, a fim de nós sermos perdoados, justificados e santificados. Em outras palavras, é o Espírito Santo que ajuda a gente a ser cada dia mais parecido com Jesus. A missão do Consolador é essa. Quando ele vier, vai converter o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Vou interceder junto ao Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Embora a gente não consiga ver Jesus, ele está presente conosco por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo fez eles entenderem a missão de Jesus em salvar o mundo. E ele nos faz entender hoje que todos nós somos pecadores por natureza. Nós pecamos porque somos pecadores. Não são os nossos pecados que nos tornam pecadores. Um bebê que nasceu e morreu sem cometer nenhum pecado, já é pecador. Então não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para resolver a nossa situação diante de Deus. Por isso, o pecado é mau e naturalmente nos afasta de Deus, e por isso o mal não presta.
É por isso que o Espírito Santo está conosco aqui, para nos convencer que somos pecadores e nos levar a Deus. É como Davi clamou no Salmo: eu pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Quando a gente peca, o Espírito Santo vem, bota a mão no nosso ombro e fala: filho, vamos conversar? Vamos bater um papo? O Espírito Santo é paciente, e a gente peca tanto contra ele. Então, porque não há em nós justiça alguma para resolver o nosso problema, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. O arrependimento é um dom do Espírito Santo. Então, arrependidos, ele nos ajuda a alcançar o perdão e a justiça que Cristo ganhou para a gente na cruz. É como fez Davi no Salmo 51. Assim a gente deve pedir ao Espírito: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é o que o Espírito Santo pode fazer em você. Você não consegue fazer isso pelas próprias forças. Então o Espírito nos convence do juízo. Filho, você não tem nada a temer. A partir do momento em que você pediu perdão e recebeu o meu perdão, você não tem nada a temer. Porque o grande juiz no céu é seu advogado. Levante a cabeça, segue o seu caminho e fale para as pessoas o que eu vou revelar a você. Como Davi disse no Salmo 51, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Da mesma forma como foi com Noé, José, Moisés, Bezalel, com os juízes, com Samuel, com Saul, com Davi, com Daniel, Esdras, Neemias, Esther, Ágabo, Abacuque, Joel, Oséias, Malaquias, os discípulos João, Pedro, Estevão, Cornélio, Ágabo, Saulo, Ananias e tantas outras pessoas no Antigo e no Novo Testamento. A mesma coisa pode acontecer com você. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um de vocês, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo não se manifesta com frenesis espirituais. O Espírito Santo não se manifesta em você para apenas uma edificação própria. O Espírito Santo se manifesta em você, visando que você tenha um fim proveitoso na missão. Na missão de Jesus. Amigo, o Espírito Santo ama tanto você. Da mesma forma como uma mãe amorosa gosta de dar presentes para os seus filhos, ele também gosta de dar presentes para a gente. Sabia que o seu dom de cantar, de falar, de pregar, de ensinar, de conduzir, dirigir, de limpar, de coordenar, de administrar, de cuidar, o seu dom de fazer amigos, de dar um sorriso para as pessoas, de ser agradável com as pessoas, de ouvir, de compreender a dor alheia, o seu dom de ver o mundo através dos olhos das outras pessoas. Isso é tudo presente que o Espírito Santo com amor dá para você. Tudo que você tem é dom do Espírito Santo. São dons que a gente adquire já desde que a gente nasceu, que são chamados de dons naturais, ou os dons adquiridos. A gente também vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas tudo isso é presente de um Deus que ama você. E esse Deus é o Espírito Santo. Mas só um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, da mesma forma que Ele quer. E sabe qual é o maior de todos os dons que Ele nos concede? Existem 3 grandes dons: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Vou colocar o meu último texto bíblico aqui no slide. Opa, volta aqui. Cadê? Já passei, já. Volta aí, gente. Foi mais rápido do que o slide. Olha só. O fruto do Espírito é amor. O que Paulo está querendo dizer lá em Gálatas 5, 22 a 25, é que o fruto do Espírito é o amor. Paulo antes fala sobre os frutos da carne, aquilo que a carne coloca em nós: inveja, promiscuidade, ódio, partidarismo, lascívia, são os frutos, mas o fruto do Espírito Santo que faz vencer tudo isso
é o amor. E o amor se manifesta em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E esse texto me ajudou muito na pandemia também, para eu poder aprender a amar a minha família de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. E contra isso não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mas se nós vivemos no Espírito, que nós também andemos no Espírito. Que nós também andemos no Espírito. Nessa semana, foi uma semana abençoada. Mas a minha preocupação é que tudo desse certo. A pregação, a programação. Eu confesso que aprendi muita coisa aqui nessa semana de oração. Deixei a Duda ali no staff louquinha em alguns momentos. Mas eu aprendi muita coisa. Obrigado, viu, Duda? Valeu. Mas deu certo, né? Foi bênção. Quem esteve na semana jovem? Levanta a mão. Olha só. Foi uma bênção. Você que acompanhou via internet também sabe que foi uma bênção. Mas em muitos momentos eu estava estressado para poder tentar fazer as coisas darem certo, né? Aprendendo muita coisa. Eu confesso para vocês que essa Santa Ceia, eu já fiz várias Santas Ceias na minha vida. Mas parece que essa Santa Ceia foi a minha primeira. De tão nervoso que eu fiquei. Mas diante desse nervosismo, dessa preocupação, chegou um momento que eu perdi a paciência e briguei com os meus filhos. Uma hora que eles estavam lá fazendo barulho e eu estava tentando organizar algumas coisas aqui da programação. Briguei, falei bravo com eles. Aí depois o Espírito Santo falou: filho, vamos conversar. E ele me fez compreender que não era para ficar bravo com os meus filhos. Eles não têm nada a ver com o meu estresse, com a minha preocupação. Aí depois de pedir perdão a Deus, eu fui brincar com eles. Aí fiquei brincando 1 hora com eles. Botei os 2 no ombro. A Maitê, que é mais levinha, pesa 17 quilos, e o Noah, que pesa 25. Confesso que naquela noite eu vim até com o ombro meio doendo, com os nervos aqui meio inflamados. Mas foi tão bom passar tempo com eles. Tirou o meu estresse. E é esse amor que o Espírito Santo quer que você coloque no seu coração. Ele está aí sempre junto com você. Sempre junto com você. Como um pai. Que mima os seus filhos. Que cuida dos seus filhos. É com amor pelas pessoas que o Espírito Santo quer que você se torne a última voz profética nesse mundo. Sabia que o Espírito Santo quer te tornar um profeta? Moisés clamou uma hora que Miriam estava com inveja de Moisés, porque só Moisés era o profeta. E Moisés falou assim: quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Todo o povo de Deus. Mas o Espírito Santo só está esperando você abrir o seu coração. Está chegando o dia da chuva. O dia da chuva serôdia. Deus prometeu que a chuva serôdia vai inundar os nossos corações com o poder do Espírito Santo para a gente proclamar ao mundo as maravilhosas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregar com a nossa vida mais do que palavras. Pregar com o nosso coração, amando realmente ao próximo como Jesus nos amou. Amando uns aos outros como Jesus nos amou. Mas para que o Espírito Santo haja na sua vida, na minha vida, é primeiro preciso que a gente derrame no chão os fardos dos nossos preconceitos, das nossas mágoas, os fardos das nossas dores, o fardo do nosso comodismo. A gente realmente precisa confessar os nossos pecados a Deus, rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, se tem algum pecado aqui, que o Teu Santo Espírito me mostre, porque eu quero abandonar o pecado. Eu quero querer abandonar o pecado, porque muitas vezes eu não quero. Eu preciso do Teu Santo Espírito, que Ele me unja, que Ele me incomode, que Ele fale a minha consciência. Porque de outra forma eu não consigo.
Eu preciso aprender a amar o meu esposo, amar a minha esposa. Eu preciso aprender a amar os meus filhos, os meus pais, da forma correta. Dar atenção para quem precisa de atenção. Chorar com quem está precisando chorar. Sair da minha zona de conforto. Sair do meu orgulho. E muitas vezes a gente precisa passar noites em claro, com lágrimas nos olhos, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu não consigo, mas por favor, não tira de mim o teu Santo Espírito. Porque sem Ele, eu não passo de um ser morto. Um mero organismo que se move nessa terra, sem vida. Você realmente quer que Ele mude o seu coração? Você quer realmente que o Espírito Santo opere uma transformação de dentro para fora? Será que essa é a sua vontade? Será que essa é a minha vontade? Irmãos, eu oro para que o Espírito Santo me ajude. Tudo isso que eu falei para vocês agora, eu preciso falar primeiro para mim. Porque eu tenho os meus preconceitos. E eu já me deparei com alguns deles aqui na igreja. A gente realmente precisa. A gente realmente precisa rogar a Deus que Ele tire de nós tudo que nos afasta. Senhor, manda o Teu Santo Espírito sondar o meu coração para ver se há nele algum caminho mau, algum pecado que eu ainda não confessei a Ti, algum pecado que eu ainda me apego, e arranque isso do meu coração. Santo Espírito, fortalece a minha vontade acima dos meus desejos. Santo Espírito, por favor, esteja presente na minha vida, para que eu possa realmente abandonar quem eu sou e fazer com que Cristo viva em mim. Essa é a oração que você quer fazer? Se você não quer fazer, mas sente que precisa, porque nem sempre falar com Deus é o que a gente mais quer, mas é o que a gente mais precisa. Permitir que essa mudança, essa operação aconteça no nosso coração, a gente muitas vezes tem a consciência de que isso realmente precisa acontecer, mas muitas vezes a gente não quer. Então, muitas vezes você precisa falar com Deus assim: Senhor, me ajuda a querer. Santo Espírito, me ajuda a me arrepender realmente desse pecado, porque eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo arrependido. Envia o Teu Santo Espírito para me mostrar a malignidade do meu pecado, porque só quando eu conseguir compreender a malignidade do meu pecado, é que eu realmente vou sentir a necessidade de me arrepender. E aí sim, quando eu entender como o meu pecado é mau, e o mal não presta, me degrada, me destrói, é que eu vou poder realmente receber o perdão que o Senhor tem para mim. Por favor, envia o Teu Santo Espírito, não me afasta dele. Vou dizer para você, esse mundo está tão doente, e a gente está vivendo o auge da degradação humana. Você se acha bonito? Adão e Eva era muito mais bonito que você. Era muito mais bonito, muito mais saudável, muito mais alto. Eles brilhavam. Você não brilha, não. Eu posso até estar elegante nesse meu terninho com capuz, tal, mas os meus olhos me lembram constantemente de que a minha raça é degradada. Eu tenho aqui na minha perna uma placa de metal. O que eu fui fazer naquele campo de futebol naquele dia? Mas meu joelho nunca mais vai ser o mesmo até Jesus voltar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Nessa geração degradada, Ellen White viu pessoas com seu rosto brilhando à luz do Espírito Santo, pregando o Evangelho, convertendo corações, trazendo salvação para pessoas que estão totalmente perdidas, e o Evangelho sendo pregado para todo mundo, para testemunho a todas
todas as nações. E o Espírito Santo se movendo por meio de vocês, até o dia da volta de Jesus. Eu quero rogar por isso. Eu quero que isso aconteça comigo. Eu quero que esse Espírito Santo derrame a sua chuva sobre mim, para que eu possa ser usado realmente com o poder do Espírito Santo, para que eu não tenha mais que ficar lendo sermões, mas para que eu pregue pela força do poder da palavra, para que o Espírito Santo coloque na minha mente tudo o que eu preciso dizer, mesmo sob perseguição, mesmo em risco de morte, e naquele momento convertendo corações. Só que primeiro o Espírito Santo precisa converter o nosso. Converter o nosso coração a Deus, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à nossa família. Converter o nosso coração aos irmãos que estão sentados aqui. Talvez algum esteja brigado com o outro já faz anos, mas estão querendo ir para o mesmo céu. O Espírito Santo precisa converter o nosso coração. E Ele só está esperando a gente abrir o nosso coração para que Ele opere. Você quer receber esse poder? Quero terminar essa mensagem cantando uma música com você. Dia de Chuva é a música do nosso novenário. E na área adventista 46 é uma música tão linda. Eu sempre amei essa música. E eu quero cantar, quero que você fique em pé. E você aí em casa não precisa ficar em pé, mas se você quiser cantar com a gente, canta junto. Porque essa é a oração que nós precisamos fazer. Derrama a chuva sobre nós. Derrama o teu poder para que eu possa pregar que Jesus em breve vai voltar. Não só com palavras, mas com a minha vida, com o meu coração. Vá lá, canta junto comigo. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Esse é o pedido que Jesus faz para a gente. Rogue a Deus, rogue, peça e Ele será dado. Peça e você vai receber o poder além daquilo que você compreende. Deus quer dar para você muito mais do que você pediu ou pensou. Hoje é o dia que temos de orar para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor.
sobre nós. Derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Pai, essa é a nossa oração. Derrama a tua chuva sobre nós. Derrama o poder do Espírito em porção dobrada. Nós estamos cansados de viver nesse mundo, mas muitas vezes a gente vive como se a gente não quisesse o céu. A gente realmente precisa de uma conversão. Nós estamos aqui convictos que precisamos de uma conversão, muito embora às vezes a gente não queira. Por isso, Pai, nós te pedimos, te rogamos, que o teu Santo Espírito renove em nós a vontade de querer mudar, a vontade de querer buscar o Senhor através da leitura da Bíblia, através de uma oração sincera. A gente precisa, a gente está cansado de pecar, a gente está cansado de ofender o teu coração, a gente está cansado de pecar contra a nossa família, ofender aqueles que amamos. A gente está cansado de ser um povo que faz parte de uma igreja morna. A gente não quer cumprir essa profecia em nós. Por isso a gente precisa do colírio do Espírito para que a gente possa ver. A gente precisa das vestes de justiça para que a gente possa se vestir. A gente precisa da unção, do azeite, para que a nossa chama possa brilhar e as pessoas olhem para nós andando na rua e vejam chamas brilhando sobre nós e queiram saber de nós: quem é esse Deus que você serve? Pai, por favor, a gente precisa disso. A gente precisa, Pai. Por favor, derrama sobre nós a chuva. Queremos que a profecia se cumpra em nós. Que o Senhor derrame o teu Espírito sobre jovens e velhos, sobre ricos e pobres, sobre adultos e crianças, para que pela nossa influência e pelo poder da nossa palavra e da nossa vida, nós possamos pregar que Jesus está próximo de voltar, que a salvação está bem próxima. A gente coloca a nossa vida em tuas mãos e que nessa semana essa unção comece a ser derramada sobre nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana na companhia de Jesus. Amém.